E foi assim que Exu foi demonizado. Imagine que nós estamos no ano de 1843. Samuel Ajay Crowther, um nigeriano que foi escravo, agora bispo da Igreja Anglicana, acaba de realizar a primeira tradução da Bíblia cristã na língua Yorubá. Ele agora se sente compelido por um ideal: combater a escuridão através do Evangelho. Porém, através do seu entusiasmo, ele acaba cometendo um erro muito grande. Ele associa a imagem de Exu ao diabo. Ou seja, ele traduz Exu como diabo. Lembrando que nós estamos levando em consideração aqui a figura criada de diabo através da igreja. Por conta deste erro, isso acabou cometendo um impacto significativo na forma de como as religiões africanas acabaram sendo vistas, dando assim origem a uma série de mal-entendimentos nos tempos atuais. Vamos pensar como o diabo é retratado pelo cristianismo. O diabo é aquele que incita ao pecado, semeia a luxúria e a discórdia, ou seja, ele é a personificação de todo o mal, que incita a corrupção no ser humano. Porém, em contraste, nós temos Orixá Exu, que é uma das divindades africanas iorubás, que apesar de ter sido descrito de forma errônea, retratado de muitas vezes como o trapaceiro, o difícil, o ardiloso, em sua essência, ele se remete a algo totalmente diferente. Ele é protetor, um defensor da humanidade contra a injustiça, um símbolo de poder e de resistência. Agora vamos voltar ao ano de 313 depois de Cristo. Constantino, o imperador de Roma, publica o Édipo de Milão. Sendo assim, ele acaba pondo fim à perseguição dos cristãos. No ano de 391 depois de Cristo, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e começa então a se espalhar por todo o mundo. Mas imagine por um instante se essa história fosse invertida. Se ao invés do cristianismo ter sido espalhado pelo mundo, fosse então as crenças africanas que tivesse sido expandido por todo o globo terrestre. Hoje, teríamos terreiros ao culto aos orixás em todos os lugares e as igrejas seriam aqueles lugares escondidinhos no fundo do quintal. Mas, infelizmente, a história não se desenrolou assim. Por conta da colonização, a África acabou sendo submetida a diversos tipos de sofrimentos. Tudo isso em nome do progresso e da civilização, segundo a Igreja. Nesse processo todo, as crenças africanas acabaram sendo desvalorizadas e, pior ainda, demonizadas. Essa distorção acabou sendo um meio justificativo para o domínio europeu. No Brasil, por exemplo, Exu acabou sendo associado então com o mal, um estigma imposto pelos colonizadores europeus. Esta falsa identidade foi absorvida pelos descendentes africanos e também pelos adeptos das religiões africanas no país. Com o passar do tempo, outras pessoas e autores, inclusive, acabaram sustentando a imagem negativa de Exu dentro das religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, Aloysio Fontenelle, ao escrever o livro Exu. Isso acabou contribuindo com a distorção da imagem de Exu, deixando de ser a figura de um orixá protetor, um orixá do vigor, da vida, o guardião, e passando a ser então visto como uma figura maligna, uma imagem totalmente distorcida a partir da perspectiva eurocentrista. E foi assim que
Exu foi demonizado.